Como descobrir o chamado de Deus para a minha vida? Shalom, Adonai, seja bem-vindo ao nosso devocional. Como você vai? Por aqui vai tudo bem. Você já se perguntou qual o propósito de Deus para a sua vida? Por que você foi criado? Muitas pessoas buscam a resposta para essas perguntas e acabam se sentindo um pouco frustradas porque não sabem nem por onde começar. Hoje nós vamos descobrir o que Deus tem reservado para cada um de nós e como viver o propósito eterno dele para as nossas vidas. O propósito é dele para que nós venhamos a ser felizes executando. O grande segredo para viver o propósito de Deus começa com uma compreensão clara sobre a nossa identidade. E antes de entender o que Deus te chamou para fazer, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Então, precisamos entender quem é Cristo, quem eu sou em Cristo, entender qual a minha função no reino e qual é a minha herança. São muitas coisas, mas que vai revelar para você que estiver com o coração aberto para receber a revelação do teu precioso chamado. Bem, se essas palavras ressoaram ao teu coração, curte, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade, aquele coração apaixonado por Jesus, aquela pessoa que você conhece que é fominha por Deus, precisa ouvir essas verdades. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais palavras de vida. Primeiro ponto. O que é a identidade em Cristo Jesus? Bem, quando falamos sobre o chamado de Deus, é impossível não falar sobre identidade. Não dá para desassociar. Se você não sabe quem você é, vai ter grande dificuldade de entender o que Deus quer que você faça. Eu só posso entender o que Deus me chama para executar quando eu entendo quem eu sou nele. Bem, Jesus executou uma obra muito preciosa e perfeita na cruz para que nós pudéssemos andar em um nível de autoridade, poder e unção, para que nós possamos andar libertando cativos, opressos, pondo em liberdade, curando os enfermos. Afinal de contas, é o que está escrito em Marcos capítulo 16. O Senhor nos chamou para ir até os confins da terra, ide pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas. Contudo, nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz, nos entregando uma herança. Ele executou o plano perfeito, nos colocando em plena liberdade. Está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que tivéssemos uma vida abundante no tempo que se chama hoje, não apenas na eternidade, mas aqui. Então, eu preciso entender quem é e qual o meu papel em Cristo. O que ele executou, o que ele me entregou. Quem eu sou nele e a minha relevância nesse plano. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nova criatura, para coisas novas. Sua identidade não está no que você faz, mas em quem você é em Cristo. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e a partir disso temos que entender que somos filhos amados de Deus, chamados para refletir o caráter de Cristo no mundo. É extraordinário demais. Entender que Ele me chama e te chama para refletir o caráter e executar a sua obra. Bem, lá em Marcos, João capítulo 20, 21 diz, assim como o Pai me enviou, disse Jesus, agora eu vos envio a voz, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Nessa altura do campeonato, eles já sabiam quem Jesus era, de fato, e nessa altura do campeonato eles também já se identificavam como escolhidos de Deus. Você também é um escolhido de Deus.
Deus te chamou de forma preciosa desde o ventre da sua mãe. Está escrito no Salmo 139. Você não é obra do acaso. Você foi criado para executar um plano perfeito, revelado na cruz, por mim e por você. Mas o mais surpreendente de tudo é que em João capítulo 17, Jesus faz uma oração por nós. Antes de que viéssemos a nascer, ele já tinha orado para que nós estivéssemos nele e não nos perdêssemos. Então, a sua identidade em Cristo define tudo. Você saber o amor de Deus, de onde Ele tirou, para onde Ele transportou. A Bíblia diz que Ele nos tirou do lugar de opressão, de um domínio opressor para o reino do Filho do seu amor, onde há liberdade e a paz. Aleluia! Aleluia! Saber quem você é vai definir tudo. Quando você sabe quem você é, você começa a viver o propósito de Deus com mais clareza. Ou melhor, com total clareza. A parte 2 é que o propósito de ser sal da terra e luz do mundo é o propósito prioritário. Agora que entendemos a nossa identidade, é hora de descobrir o nosso propósito. Cada um de nós foi chamado para sermos sal da terra e luz do mundo. Todos nós. Não é a função do pastor, do evangelista, mestre, apóstolo. Essa é a função de todo filho. Ser sal da terra e luz do mundo. Por isso está escrito em Marcos capítulo 16, onde ele diz, ide. Eu preciso ir. Eu preciso revelar. Eu preciso dar sabor ao mundo. E eu preciso iluminar o mundo da escuridão. Pessoas estão hoje completamente cegas, não sabem para onde estão indo, estão trocando o certo pelo errado, valores estão sendo completamente distorcidos e nós não estamos cumprindo o nosso papel, iluminar quem está em escuridão, aconselhar, encorajar, dar sabor ao mundo, alegria ao mundo. Aleluia! Por isso em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz, vocês são sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O sal vai preservar e a luz vai iluminar. O sal não só dá sabor, mas ele também preserva. É um conservante natural. Se nós queremos manter a nossa integridade em Cristo, nós vamos precisar ser sal e luz. E Deus te chamou para preservar sua verdade, iluminar a escuridão do mundo com o seu evangelho, brilhando a luz do mundo, no mundo, a fim de que toda essa escuridão opressora caia por terra. Por isso que eu costumo dizer, Deus nos chamou para pôr em liberdade o cativo. Está escrito em Isaías 61, o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos. Aleluia! Ser sal e luz é o propósito básico de todos os cristãos. Isso significa que você não foi chamado apenas para viver para si mesmo. Amém? Ponto 3. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando entendemos a nossa identidade, o nosso propósito, a próxima coisa a entender é a nossa prioridade, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é básico. Só que muitas pessoas correm atrás dos títulos, da boa forma, de diplomas, de um casamento ideal. Só que veja, os nossos troféus, mais cedo ou mais tarde, serão jogados fora por alguém. Os nossos títulos serão arrancados da parede e as metas serão cobertas por alguém. Então, eu preciso buscar aquilo que não é perecível. Eu preciso buscar algo que seja de fato eterno. Porque a vida vai passar, nós vamos passar, mas a glória de Deus permanecerá
de geração em geração até que ele venha. Amém? Por isso, primeiro eu preciso entender que eu primeiro preciso buscar o reino dele e a sua justiça, porque todas as demais coisas me serão acrescentadas. Aleluia! Primeiro ele e as demais coisas serão acrescentadas, mas nós mudamos a ordem. Primeiro as coisas e o que sobrar eu entrego ao reino. O meu coração, a minha alegria, as minhas minutos, as minhas horas, a minha tempo, eu entrego o resto ao Pai. Mas ele não está falando sobre essa ordem, ele está falando em buscar primeiro o reino e a sua justiça, vírgula, e todas as demais coisas depois que serão acrescentadas. Aleluia! Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Mas esse plano se manifesta quando buscamos ele primeiramente e a sua vontade. Eu amo o versículo quando Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. Está revelado o plano aí. Eu faço a vontade do meu Pai e eu também faço a sua obra. Eu executo a sua obra. Essa é a vontade do meu Pai. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade do Pai em detrimento da nossa vontade? Será que quando Deus diz, busca primeiro o reino, e o Senhor te dizer, faz o que eu te mandar, será que nós faremos o que o Senhor de fato nos mandar plenamente ou será com restrição? O que o Senhor te mandar, que sempre será benéfico para nós mesmos e para o reino, será que nós temos condição de executar ou nós buscamos primeiro a nossa vontade? Os nossos acréscimos para depois buscar o reino de Deus. Eu sei que é bastante reflexivo, porque para eu entender essa necessidade, essa prioridade, eu preciso ter o temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai me mover a fazer a vontade do Pai. Eu não consigo fazer a vontade do Pai sem ter temor ao Senhor, porque será falso. O temor do Senhor me impede de pecar. O temor do Senhor me impede de escolher a minha vida em primeiro lugar. O temor do Senhor, a minha alegria está em fazer a vontade do meu Pai, como Jesus disse. Isso me impactou muito. Amém? E quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas, como casamento, filho, sucesso, vêm como consequência, alinhado ao propósito eterno. Deixa eu dar um exemplo. Deus me chama para cumprir um propósito. Pessoas andam atrás do casamento, atrás de ter filhos, atrás do sucesso. Quando, na verdade, quando eu busco primeiro o reino de Deus, Ele vai me dar um casamento segundo o coração dele, filhos segundo a sua vontade e o seu coração, e um sucesso para o louvor da sua glória. Então, por isso é tão real que está escrito, busca primeiro o reino, que eu vou acrescentar todas as demais coisas. Deus é um Deus bom, Ele não sonega bem nenhum para aqueles que andam retamente. Ele aconselha os nossos passos, Ele dirige os nossos passos, está no Salmo 37. Então, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Porque é outro versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ter filhos que serão flecha polida nas mãos do Senhor. Eu vou ter um casamento com um homem que vai andar, ou no seu caso, depende do seu caso, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus para constituir aquilo que o Senhor está chamando. E essa pessoa vai ajudar na completude do propósito do teu chamado para você executar com eficiência aqui na terra. E o teu sucesso será para o louvor da glória dele, onde você vai poder ter um alcance maior reverberando a mensagem do reino. Então, todas as coisas cooperam para o propósito de Deus. Aleluia! Parte 4 do chamado. Como descobrir o chamado de Deus para a minha vida? Agora, como eu posso descobrir o meu chamado? O segredo está em uma vida de intimidade com Deus, de oração, de devocional.
de consciência da presença de Deus ao longo de todo o teu dia. Você ama tanto que você não quer feri-lo. Você ama tanto que você magoaria muito o teu coração machucar a Deus ou o Espírito Santo. Então, uma vida de intimidade, descobrir os segredos de Deus, descobrir os planos de Deus, a vocação de Deus para a nossa vida, ela passa por uma vida de intimidade com o próprio Deus. Então, o primeiro passo, amém? Para descobrir o chamado que nós temos em Cristo Jesus, está lá no capítulo 3, versículo 1 de 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Antes de qualquer coisa, você precisa saber quem você é. Você é filho. Ninguém vai tirar isso de você. Você é filho, filho amado, não um filho rejeitado. Mas um filho que ele aceitou. Ele disse que ele deixa 99 ovelhas para pegar você. E ainda que você vá muito longe e se perca no meio do caminho como um filho pródigo, chega uma hora que a ficha cai e você volta para casa e ele vai estar com os braços abertos porque ele é pai. E o pai ama incondicionalmente um filho. Aleluia! Ele ama você. Aleluia! Você é filho de Deus. Sua identidade em Cristo é a base para entender o seu chamado. Se eu tenho a minha identidade firmada e eu sei que eu sou em Cristo, eu começo a entender o meu chamado. Ele me chamou, eu preciso ir. Da minha forma, na minha zona de confiança, de pessoas onde eu conheço, eu posso impactar pessoas, eu posso encorajar pessoas, eu posso iluminar pessoas, eu posso anunciar a paz que Ele dá, eu posso orar, eu posso libertar quem está opresso, oprimido, com pensamentos esquisitos sobre as suas mentes. Deus veio colocar o cativo em liberdade. Aleluia! Deus te chama de filho, de herdeiro, e isso muda tudo. A Bíblia é dividida em testamentos, e o testamento é a condição sine qua non para receber uma herança. Só que a herança já foi conquistada na cruz e ele já não entregou. Nós já pregamos sobre isso. Somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu sou herdeiro da paz, da alegria, de uma vida abundante, de preservação, de proteção, aleluia, de cura, de libertação e de uma salvação plena em Cristo Jesus, no agora e no porvir. Nós somos herdeiros de algo que Ele executou. O único nosso trabalho foi crer. Crer que Ele era, de fato, e é o Filho de Deus. Amém? Passo 2 é estar disponível. Será que Deus te mandar fazer alguma coisa, você tem condição de fazer? Será que se Deus te mandar ir para um lugar remoto, onde vai te custar algo, até a mortificação da sua vontade própria, para fazer aquilo que Ele te mandou, você iria? Eu conheço tantos testemunhos extraordinários. Eu conheço tantos testemunhos onde Deus se moveu de forma natural, sobrenatural, e Deus precisou alguém para sair da sua zona de conforto, atravessar o mundo, às vezes, sem condição, e pôr as mãos e mandar dizer, Deus mandou te libertar, e pôr as mãos sobre você e orar, a fim de que você seja curado e pessoas serem curadas de câncer. Esse Deus que nós servimos, Ele é real. Mas para isso nós precisamos estar disponíveis. Será que eu só faço o que é conveniente para mim? Será que eu só faço se eu tiver holofote, se eu tiver fama, se eu tiver like, se eu tiver curtida, se as pessoas olharem? Sabe? Sobre todas as coisas, a curtida celestial é a mais importante. É Deus curtir o que eu faço. É Deus aprovar a disposição do meu coração. É Deus aprovar quando está tudo difícil e eu continuar dizendo, Pai, eu continuo te servindo em qualquer situação.
Existem pessoas agora precisando de uma palavra, de uma voz ou direção, alguém precisando de uma palavra de conforto, de confronto, de consolo. E nós somos a boca que está parada. Deus não vai pregar porque Ele já deu a Bíblia. Anjos não descem para executar o que nós podemos executar. Então o ID é nosso e nós precisamos estar disponíveis para que possamos servi-lo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O chamado de Deus muitas vezes começa num serviço muito humilde. Então, quando você serve, você se torna mais parecido com Cristo. E Deus começa a te revelar o teu propósito. E às vezes são os serviços mais humildes, o que o Senhor quebra o nosso orgulho e toda a nossa vaidade e nos modela para o seu próprio prazer. Aleluia! Terceiro passo, obedeça no processo. Na verdade, eu deveria ter colocado esse tópico como primeiro. Obedeça sobre todas as coisas. Porque se você obedece, é porque você é disponível. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Deus é um processo contínuo. À medida que você caminha em obediência, mais claro Ele revela o seu plano. Vou contar um segredo. Todas as noites eu vou dormir na expectativa de encontrar com o Senhor em sonhos, em visões, em revelações. Deus é muito real, gente. E eu gostaria muito que os seus filhos pudessem encontrar essa realidade nele. Porque Ele está disponível. Nós precisamos buscá-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Parte 5. A importância de não perder a nossa identidade. Muitas pessoas perdem a sua identidade tentando ser como os outros, tentando viver expectativas externas. Mas se você não sabe quem você é, jamais você vai saber aonde você está indo. Sua identidade está em Cristo, no que Ele fez na cruz por você. E não no que o mundo diz que você deve ser. Sua identidade não foi no que Ele executou por você, para te dar uma paz que o mundo não pode te dar. Para te dar a segurança que o mundo não pode te dar. Para te dar livramento quando ninguém pode te dar. Para te fazer viver milagres que ninguém vai poder fazer viver. Não deixe que o mundo diga quem você é. Deus já te definiu, filho amado, filha amada. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, mas a primeira coisa que Jesus falou para ela, além de quem me tocou, Ele disse: filha, os teus pecados estão perdoados. Que definição! O mundo para ouvir Deus falar, filha. Aleluia! Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Uau! Eu sou eleita desde a fundação para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aleluia! Eu quero te encorajar a buscar o propósito que Ele tem em você. Aleluia! Vamos orar. Você está pronto para viver o chamado de Deus para a sua vida? Quando você entende quem você é, você começa a viver como sal e luz. Esse é o seu real propósito. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu quero viver meu propósito. Vamos orar agora? Pai, obrigado por nos lembrar da nossa verdadeira identidade. Nos ajude a viver o nosso propósito, a buscar primeiro o teu reino e a ser sal e luz neste mundo. Eu te peço no poder e na autoridade do nome de Jesus. Conceda a tua mente para todo filho que assistir esses vídeos, que eles possam ser equipados para viver o propósito e o chamado que o Senhor já definiu desde a fundação do mundo. Amém? Se você foi impactado por essa palavra,
Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa entender a sua identidade e viver o seu propósito. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.